o Heitor do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, o Espírito Miramês, no capítulo 20, o Encontro Sublime, na segunda parte, sua emoção espiritual transmutou-se em felicidade para Francisco de Assis, que deu continuidade ao sermão com serenidade. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, além de fazer a vontade destas almas de todos esses lugares que nos pedem para pregar o Evangelho em suas terras, vamos cumprir outro mandato que o próprio Evangelho nos pede e nos ensina em favor dos que sofrem e dos que choram. Ouvi do nosso querido Frei Luiz, que possui memória privilegiada, o registro de Paulo em sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para que o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia com a imposição das mãos de presbítero. Vamos impor as mãos nos enfermos, pedindo a Deus para eles a cura. Vamos impor as mãos nos endemoniados para libertá-los das angústias. Vamos impor as mãos sobre os encarcerados para que eles melhorem os corações e sobre os infortunados para aliviar os seus fardos. É do agrado de Jesus que nos confraternizemos uns com os outros, amando os nossos semelhantes como a nós mesmos e amando igualmente a Deus. Então, até aqui, Francisco de Assis, ele fazia um trabalho pastoral, né, levando as pessoas a entender, a compreender os ensinamentos do Cristo, dentro da humildade, dentro da bondade, do amor, através dos seus exemplos e o exemplo dos freis que o seguem, né, levando à comunidade um tratamento mais humano. Só que tem dentro do Evangelho, esse onde Paulo, né, na sua primeira epístola a Timóteo, ele fala que a imposição das mãos pode levar à cura de pessoas. Então aqui ele já está falando de vibrações, ele está falando aqui de energização. Ou seja, para nós espíritas, ele está falando do passe. E que o passe pode atingir pessoas de modo a reformular, a revitalizar a sua essência, o seu espírito, né? Despertar as pessoas através desse benéfico meio, que é o passe. Você doar energias boas que talvez possam ajudar pessoas que estão querendo essa ajuda a refazer a sua energia, a se abastecer do verdadeiro amor. Então, o passe não é algo inventado pela doutrina espírita ou pelo espiritismo, espiritualismo e todas essas, como que eu posso falar? Todos esses meios, né, até mesmo que a gente tem hoje, que são tratamentos paralelos, tipo reiki, né, não é algo de agora. O passe, ele existe desde a época de Cristo até antes, né? Então, assim, a gente vai mudando os nomes, as formas de trabalhar, mas ele existe desde que o mundo é mundo. Afinal de contas, você transmitir energias ou receber energias é algo de espírito para espírito. Desde que o espírito exista, essa condição também existe. Só que aqui, até aqui, Francisco não estava trabalhando com essa parte, né, de energizar pessoas. E aqui não, aqui ele já está dizendo, vamos lá, vamos fazer esse trabalho também. A comunidade de que fazemos parte tem o dever de levar a esperança aos sofredores, pão aos famintos, vestes aos nus, consolo aos encarcerados. Temos o maior dever em Jesus Cristo de dar o exemplo de amor antes da palavra e de caridade com as obras, porque dessa maneira poderemos comover os que estão nos palácios, fartos de tudo, mas inquietos de consciência. Vamos amar. Temos de amar constantemente, sem nada exigir, para ver se comovemos os políticos, os teóricos, religiosos e os ociosos da ciência, no que tange os direitos ao nivelamento das criaturas de Deus. Temos de viver juntos com todos os infortunados, dia a dia, para que eles também passem a compreender a grande necessidade da educação, da tolerância e da confiança em Deus. Então, nesse trecho ele fala que a maior forma que você tem de desenvolver o amor é praticando mesmo, né? Não tem outro jeito, não adianta você ficar falando de amor sem antes praticar. Então, primeiro ele fala, vamos exemplificar. Depois a gente explica melhor isso. Mas o necessário
é que se faça o amor e não que se fale de amor. E aqui ele fala, a gente vai atingir esses outros que estão ligados à política, que estão ligados à ciência, que estão ligados a muito dinheiro, mas a gente só vai chegar neles através da prática do amor. Então, não é só falando, estudando, né? A teoria, ela ajuda. Eu, como professora, eu sempre fui daquele tipo assim, quando eu tinha algum tipo de dúvida, eu procurava a teoria. Mas quando meu coração sabia o caminho, né? E eu não tinha dúvidas, eu tinha fé naquilo, que aquilo ia dar certo. Gente, eu sou meio cabeça dura. Eu ia lá e fazia. E aí depois a gente via o resultado, né? Geralmente o meu coração mandava para aquilo que era certo e dava certo. Enquanto professora, muitas coisas que eu fiz com os meus alunos, não tinha aquele... Qual é a sua prática pedagógica? Qual é o seu método? Eu não sabia explicar direito. Porque eu ia muito naquilo, amor. Eu sei que se eu fizer, vai dar certo. E depois eu procurava teoria para poder me justificar diante daquela prática. Então, todos nós que somos espíritos, nós trazemos dentro de nós uma bagagem de conhecimento que não pode ser deixada para lá a título de, só quando eu terminar uma faculdade é que eu vou saber. Não, faculdade ela ajuda, auxilia, nos forma, nos transforma em algumas situações, mas tem muita coisa que nós sabemos, e a gente não pode ignorar aquilo que a gente sabe. Nós já passamos por várias encarnações. E todas elas a gente aprende alguma coisa. Nós desenvolvemos alguns dons, algumas qualidades, algumas habilidades, e isso não pode ser descartado. Então aqui ele está colocando, nós já adquirimos o amor. Vamos começar a praticar, turminha, porque a partir do momento que a gente começar a praticar, os outros estão olhando. E à medida que eles estão olhando, eles também vão aprender. E para isso a gente não vai precisar ficar aqui sentado estudando a vida inteira, né? Agora, ele coloca aqui, o orgulho no rico é esperado. Mas no pobre é falta grave, porque a pobreza já é um instrumento para que o pobre entenda o valor da verdadeira humildade. O egoísmo no rico é esperado, mas o pobre egoísta comete falta grave, porque a pobreza no sentido a que nos referimos é para educá-lo nas linhas do desprendimento. Quando a gente decide vir pobre, a gente já sabe que vai passar por alguns perrengues, e esses perrengues são para poder melhorar a nossa questão espiritual, para poder burilar o nosso espírito, para poder nos transformar na reforma íntima. O rico, ele vem com um problema grave também. Ele tem em excesso. Só que ele também tem um orgulho, um egoísmo em excesso. E à medida que ele não souber fazer uso dos bens que ele possui, ele vai ser o pobre de amanhã. Ele vai reencarnar pobre amanhã. Então, todos nós que vamos tendo conhecimento, que a vida continua, que nós reencarnamos, nós sabemos que hora vai ser assim. Hora a gente vai estar rico, hora a gente vai estar pobre, depende da situação e da necessidade do nosso espírito. Enquanto conhecimento que nós possuímos, não importa a conta do nosso banco. O que importa, como ele já falou no parágrafo anterior, amor, desenvolver amor. O rico não precisa dar os seus bens, mas ele pode dar o seu excesso, ele pode colaborar com a vida daquele que tem menos. O pobre, ele também pode doar. Não é porque ele é pobre que ele não pode dar um sorriso, ouvir alguém, falar uma palavra amiga. Então tem um texto até que fala, ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso para um amigo. Não é isso? Então nós não temos que ficar assim, eu sou pobre, eu não posso dar nada para os outros. Posso sim, nem que seja um sorriso, uma mão, um abraço, dar um café, acolher, né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E se a gente deixar de acolher, nós seremos certamente aquele que não vai ser acolhido no futuro. Tudo aquilo que a gente faz, mais dia menos dia, volta. Então, o orgulho no rico, como ele diz, é esperado. No pobre, não. Principalmente porque o pobre já está numa condição, né, de humildade. Então ele vai ser orgulhoso do quê? É bobagem. Esses pobres são cheios de direito, né? Não tem essa rapaziada aí que já está na miséria e é soberbo. A gente vê claramente que numa outra vida, certamente aquele ali também foi desregrado e rico. E ele volta nessa. Se eu não me engano, peraí, deixa eu tentar lembrar que obra que era. Não vou conseguir. A memória está me traindo demais. Mas tem uma passagem de uma mulher rica, né? Que chega,
Se eu não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou é no Livro dos Médiuns. Bom, enfim, tem um espírito que chega no plano espiritual e ela fala: eu sou rainha. Eu quero ser tratada como rainha. Eu quero que vocês façam os meus gostos. Agora eu quero isso, isso, isso. Ela começa a dar ordem. E aí vem um amigo e fala para ela assim: desculpa, senhora, mas aqui no plano espiritual, Vossa Majestade não é mais Vossa Majestade. Aqui tu é um espírito que precisa de ajuda e que está completamente desequilibrada. Não é isso? Então nós vamos ser essa pessoa soberba até quando? Para a gente chegar lá do outro lado e mostrar para a gente que a gente realmente não é nada disso, nós fazemos papéis. Ora, nós somos mãe, ora nós somos filho, ora nós somos rico, ora nós somos pobre, ora nós somos um professor, ora nós somos o aluno. Até mesmo encarnado não tem essa passagem, né? Ora nós somos o filho e ora nós somos os pais. Olha o Legião Urbana falando: o que você vai ser quando você crescer? Pai, mãe, você vai cometer erros igual o seu pai e sua mãe cometeu com você. Na nossa fase de escola, nós ficamos anos e anos sendo aluno. E depois a gente pega o conhecimento e começa a repassar esse conhecimento como se fôssemos mestres. Então é assim, não tem nada certo e definitivo na nossa vida. Sempre haverá mudanças. Então para que orgulho? Para que ficar achando que você é demais? Daqui a pouco a vida te mostra que você ainda não chegou nesse ponto. Nem Jesus, que era o ser mais próximo da perfeição, não disse que ele era o Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele se colocou numa posição humilde, dizendo que ele era nosso irmão, não é isso? Aí ele continua: meus filhos, amamos a pobreza fielmente, mas não a inércia. Amamos a pobreza, mas não a miséria nem a sujeira. Amamos a pobreza, mas não a ignorância. Deus nos criou no seio da abundância de tudo de que precisamos. Contudo, na fase que atravessamos, devemos renunciar ao que sobra, repartir o que temos, doar o que vem às nossas mãos para os que sofrem e padecem em todos os rumos, para que Deus, no amanhã, nos coloque no paraíso, onde nada nos faltará, porque aprendemos a lição do amor. Então, olha esse parágrafo, que importância, né, gente? Nós somos pobres, porém, não podemos viver na inércia. Aí me lembrou uma certa circunstância que nós estamos vivendo aqui no nosso país, né? Quantos pobres vocês conhecem que querem viver de bolsa? E muitos deles você fala assim: você não vai trabalhar não? Ah, não, para quê? Eu trabalhando é descontado um monte de coisa do meu salário e eu acabo ganhando menos do que o bolsa isso, o bolsa aquilo. Essa semana foi decretado um bolsa para adolescentes que cometem delitos. Então tá valendo a pena ser bandido no país. O cara vai ganhar R$500 para não cometer delito. Ou seja, ele vai continuar cometendo delito e ainda vai ganhar R$500. Então nós estamos num país do bolsa, que a pobreza, né? Ele tá tirando todo mundo da pobreza. 53 milhões, se eu não me engano, esse é o número que passa, né, da metade da população aí, mais da metade da população, está vivendo de bolsa. Ou seja, pobres que estão saindo da miséria ou sendo manipulados para continuar na miséria. Então aqui ele deixa claro para a gente que pobre sim, inerte não. É para trabalhar, é para fazer o que você puder fazer, né, dentro da sua possibilidade. De repente você é doente, você não tem condições de pegar um ônibus para poder trabalhar, de repente você é cadeirante, você tem uma restrição física muito grave, e aí sim, você não pode se transportar, você não tem condições nem de fazer uma higiene física, e aí sim, você não tem condições de trabalhar e ganhar o seu sustento. Nesses casos, aí sim, vale o bolsa, né? Agora, quantas pessoas vocês conhecem que vão no caixa eletrônico? Tá cheio de vídeo na internet mostrando isso, que a pessoa chega lá dançando, gargalhando, tirando barato, que ela vai pegar o bolsa para fazer churrasco, para detonar em bebida, para passar um final de semana na gandaia. E aí, quantas pessoas... Olha, eu fiz triagem num centro que eu trabalhava na época. Nós fomos fazer triagem na casa de várias pessoas que viviam em barracos, à margem mesmo, para poder fazer aquele trabalho social de 6 meses e entregar a cesta básica.
Aí tinha casas que eu entrava, gente, que era podridão, tudo sujo, tudo de perna pro ar, porque eles achavam que daquela forma, a gente vendo a casa daquele jeito, nós colocaríamos aquelas pessoas, faríamos as suas inscrições para o programa social. Pobreza é uma coisa, porquice é outra. Muitas dessas casas Patrícia, não incluía em programa social do centro espírita. Não mesmo. Porque eu via nitidamente que aquilo ali era uma falcatrua. A pessoa deixava a casa toda largada pra gente ter dó. E eu não tenho dó de sujeira. Eu tenho dó da pessoa estar à margem, a pessoa estar numa situação de risco, crianças passando necessidade. Aí sim, aí a gente tem que ter a caridade. Mas pessoas porcas, a pobreza é uma coisa, porquice é outra. E já entrei em casas que o chão era de barro, batido, e que tinha tapete. Que a pessoa comprava ou ganhava linha e fazia tapete e jogava no chão. E a casa toda limpinha, cheirosa, toda cuidada. E chão de barro. Às vezes eu entro na internet e tem algumas transformações, né, que as pessoas fazem em casas. Eu vejo casa no bloco, casa que não foi terminada ainda, cheio de tapetinho, cortininha de renda, que é a mais barata que tem, né? Uma televisão, um sofá, que seja um sofazinho de 2 lugares, assim um fogão, uma geladeira só na cozinha, uma mesa de madeira. Entrei na casa de uma pessoa uma vez que me chamou muita atenção também. Toda a mobília da casa foi feito com aqueles paletes. Tudo foi feito de palete, tudo foi feito de madeirinha. Madeirinha que todo mundo joga fora, eles pegam, recolhem e fazem móveis. E a casa inteirinha, inclusive a parede da casa estava sendo feita com palete. Então, assim, vai muito da pessoa, né? A gente tem que aproveitar as pindaíba que a gente passa e crescer com elas, saber utilizar o pouco que tem. Agora tem gente que se entrega, e aqui ele está dizendo. Não é assim, não. Ajudar quem quer ajuda, pessoas que são cheias dos direitos, que só querem ganhar e não querem fazer sua parte, não. O amor também é dizer não, né? Nós vamos ajudar quem quer ajuda, quem fizer por merecer. A pessoa tem que fazer a parte dela. Vamos começar por nossa casa. Nós que nascemos aqui, nessa linda cidade de Assis, onde nos foi dada a luz, temos o direito a um teto, o direito de nos alimentar, beber, nos distrair, de viajar e de nos confraternizar entre famílias. Todavia, esse mesmo direito abre à nossa frente um extenso roteiro de deveres, que por vezes nos esquecemos de cumprir. O trabalho honesto, da educação constante, da disciplina diária, do perdão incondicional, da amizade e do respeito às leis de Deus e dos homens, da paciência com os ignorantes, e ainda os deveres maiores de falar sem ferir, de ouvir o que não desejamos sem revolta, de pensar coisas nobres, de escrever páginas instrutivas, de respeitar a natureza, de amar os animais, de silenciar ante os males alheios. Nossa, que texto maravilhoso! Só isso aqui já dá uma palestra inteira, né? 2 horas para a gente falar só sobre um parágrafo. Veja bem, antes de você ter os seus direitos, você tem os seus deveres, que são muitos. E volto a repetir, né? Você tem o direito de falar sem se ferir, de ouvir o que não deseja sem revolta, de pensar coisas nobres, de escrever páginas instrutivas, de respeitar a natureza, de amar os animais, de silenciar até os males alheios. Ou seja, você deve conviver em paz, você deve distribuir a paz. Acredito eu que seja daí que saiu essa fala, né? A minha paz vos dou, porque isso daí foi coisa de Jesus, né? Foi ele dizendo assim, a minha paz eu vos dou. Então, onde você passar, deixa a sua paz para os animais, para as pessoas, sabe? A pessoa está falando alguma coisa que não te agrada, tal, deixa a pessoa falar, o problema é dela, ela que vai resolver isso. Você não tem nada a ver com isso. Eu, Patrícia, ainda tenho muito que aprender a respeito disso, né? Tem coisas que falam, que me ferem ou que me ofende, eu quero sair de perto, eu sou covarde, eu não quero ficar perto. Eu quero correr daquilo, eu ainda sou assim.
Estou passando por um momento, né, lá no TikTok, que eu estou tentando fazer live, onde eu estou com receio de não aguentar o tranco, porque eu estou ali para estudar. E tem pessoas entrando, uma pessoa em particular entrou recentemente e ela falou um monte de desaforo, um monte de coisas que denegrindo imagem, né, constrangendo. E quando eu desliguei a live, eu fiquei me sentindo mal com aquilo, angustiada. Então, assim, aqui ele diz pra gente que a gente não deve ficar angustiado perante a fala do próximo. Ele vai falar coisas desagradáveis mesmo, porque ele está dentro do patamar de evolução dele. Ele está mostrando aquilo que no íntimo dele ele tem, ou seja, coisas que são horríveis, né? Na porta de todos os hospitais, pronto-socorros, lugares de edificação no plano espiritual, eles são cercados por guardiões, inclusive guardiões armados, a gente vê pela leitura, né, de alguns romances e até mesmo de alguns livros mais típicos, né, mais científicos, eles falam que essas armas elas são carregadas com energias e que dão um tipo de choque, né, nos espíritos que querem atacar esses lugares. Então, todos os lugares vai ter espírito inferior tentando atacar. Então, quem dera se a gente não convivesse com esses tipos, né? Mas, infelizmente, nós vamos conviver com espíritos trevosos e que querem tirar a gente do sério. E aqui ele está orientando. Faça a sua parte, independente do que o outro faça. Continue o seu trabalho, continue amando, né? Se não for para observar essas regras, o que viemos fazer nessa igreja? O que viemos fazer nessa comunidade onde se reúnem muitas criaturas em nome de Deus, de Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima? O que vale decorarmos orações e mais orações neste templo de Deus se, ao sairmos daqui, não toleramos uma pisada no pé? Uma agressão inimiga, um insulto dos que nos odeiam, um marido nervoso ou uma mulher desajustada, um filho depravado ou um parente que não nos tolera? Viemos aqui, meus filhos, para buscar forças, no sentido de restabelecer em nós a tranquilidade diante de todos os infortúnios e vencer os obstáculos. Eu vejo assim, ele reforçando a ideia de você compreender, né, o patamar de evolução do próximo através dos estudos, das orações, dessa reunião dos franciscanos, né, fortalecendo um ao outro para passar por esses perrengues. E ele, através das suas palavras que são firmes e fortes, ele fala, gente, não tem outro caminho, é amor. Né? Você só vai combater tudo isso através do amor. E o amor é entendimento, é compreensão, é resignação, é resiliência, é fé, é esperança. Amor é você continuar trabalhando. Amor não é você ficar parado. Amor não é você ficar combatendo, né? Batendo de frente com os demais. Não, é você levar a compreensão, a paz, a tranquilidade. Então, que adianta a gente estar aqui todos reunidos, falando de Deus, falando de Jesus, fortalecendo uns aos outros, se chegar lá na frente você faz tudo o contrário. Então, aqui ele está dando aquela chamada nos freis, né, para que todos se elevem espiritualmente e entendam que vai haver ranger de dentes. Não é porque eles pegaram uma missão que vai ser tudo perfeitinho, mas dentro dessa missão, que um vai fortalecendo o outro mediante ao conhecimento de que aquilo já vai acontecer. Agora eu estou lembrando aqui de uma outra situação. Quando eu iniciei as leituras, não é a live que eu faço no TikTok, mas quando eu iniciei as leituras, eu tive isso comigo. Eu falei, ai, eu vou tomar pedrada, né? Porque eu sou leiga, eu estou estudando. Não sou uma pessoa que vou trazer conhecimento, eu estou trazendo aquilo que eu leio. E aquilo que eu entendo. Então eu vou tomar pedrada. Muitas pessoas vão falar assim, não sabe de nada, sei lá, coisa do tipo, né? E aí me veio na época uma intuição muito forte. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber. E quando você der o primeiro passo, vai vir muita coisa para te desanimar. Mas você deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto e continue dando os passos.
você vai amadurecer, você vai aprender a saber lidar com o resultado. E outra, as vibrações que você emite tem muito a ver com aquilo que vai trazer para você como resposta. Então, à medida que você começa a falar coisas boas, estudar coisas boas, que você começa a amadurecer no conhecimento, gente, mudou muito. Mudou bastante o pessoal que me acompanhava a princípio nas leituras e o pessoal que me acompanha hoje. Eu acho que é bem isso que ele está querendo dizer aqui, né? O que adianta você estudar se você não praticar? Então, à medida que eu comecei a praticar, eu percebi que mudou bastante, que muita gente boa mesmo, pessoas de bom coração, pessoas com bagagem, né, muito maior do que a minha, começaram a se aproximar. E isso é gratificante. Para a gente que está buscando a reforma íntima, a gente está tendo a certeza que o caminho é esse. Olha que interessante. Bem sabemos que a nossa natureza é animal, que os nossos instintos são inferiores e agressivos. E que essa educação somente deve partir de nós, pois os valores da alma, depois que Deus nos deu, são conquistas do próprio esforço de cada dia. Deus e Cristo nunca nos abandonaram, mas eles não podem e não devem fazer o que nos cabe realizar. Ou seja, tem uma série de coisas que nos acontecem no dia a dia que nós vamos pedir a ajuda de Deus, de Jesus, de Francisco de Assis, nós vamos pedir para Maria, nós vamos pedir para o nosso anjo de guarda, né? Eles vão nos auxiliar, mas é certo de que eles não vão fazer por nós aquilo que somente a gente pode fazer. E isso é dentro da missão que eles estão, como também no nosso dia a dia. Fica aqui esse ensinamento maravilhoso de que a gente deve atuar no bem, amar incondicionalmente, entender, compreender que o patamar do outro que te fere, o patamar do outro que te agride, é dele, não é seu. É um irmão doente. Pessoas doentes, pessoas que estão vivendo um inferno astral, elas não conseguem ser felizes vivendo isso sozinhas. Geralmente elas trazem isso, elas provocam isso nos demais. Agora cabe cada um aceitar a provocação ou não. Então, que vai haver percalços toda vez que você quer praticar o amor, que você quer fazer o bem? Fato. Sempre vai haver situações que vão querer te impedir de fazer o bem. Mas você deve persistir. Porque o amor é isso, é persistência, é resignação, é resiliência, é dedicação, é levar paz aonde tem guerra. Eu estava assistindo um filme esse final de semana, Guerra dos Impérios, se eu não me engano, é o nome, é com o Jack Chan. Eu gosto muito daquele japonês lá. Eu acho que é Guerra dos Impérios, se eu não me engano. É de 2015, 2014 o filme. É um filme já antigo. E ele... não, ele não é japonês, ele é chinês. Né? Lá no filme é a China e Roma, 50 anos antes de Cristo. Eles viviam em pé de guerra. Guerra dos Impérios, eu acho que é isso mesmo o nome. Viviam em pé de guerra os dois reinos. E Roma era a mais poderosa, fazia aqueles treinamentos, né, do romano, do tipo assim, você não tem amigos, se o teu companheiro morrer, logo você vai conquistar um outro amigo, né, porque amigo você não tem, você tem companheiros de jornada. E na China não, na China eles mostravam no filme que eles eram mais coração, e lá em Roma mais razão. E chegou um dado momento que eles estavam em conflito por um pedaço de terra, né, aquela coisa de conquistas de territórios e tal, e o Jack Chan falou ele era, né, o principal, lógico, né, do filme, e aí ele pegou e falou pro outro, né, que comandava a tropa de Roma, ele falou assim, eu não quero brigar com você. Aí ele falou assim, não, mas nós estamos aqui para brigar. Ele falou, não, mas eu não quero brigar com você. E é simples, porque esse território que nós estamos aqui não é nem de Roma e nem da China, esse território aqui é um território à parte. Nós estamos brigando para conquistar esse território aqui. Por que nós estamos brigando para conquistar esse território? Sendo que a gente podia unir força e criar um novo território. Uma união de pessoas onde vai nascer aqui uma cidade maravilhosa, onde todos se entendem, todos são amigos. Aí o romano vira para ele e fala assim, mas aqui em Roma a gente não é adestrado o nome. Eu esqueci o nome. Nós não aprendemos a ter amigos. É mais ou menos isso.
Nós somos treinados, é essa a palavra. Nós somos treinados para lutar, para conquistar território e pronto. As pessoas morrem uma, nasce outra. Pra gente, tanto faz. Aí ele falou, não, mas não é assim. Nós podemos ser amigos. Vamos unir nossas forças e vamos montar uma cidade para ver se vai dar certo. E nisso, os outros soldados escutaram a conversa. Os outros soldados falaram assim, é verdade, né? Pra que nós estamos brigando? Sendo que tem território aqui para todo mundo. E em vez da gente ficar obedecendo ordens descabidas dos reis, vamos unir. Vamos respeitar um ao outro e fazer de acordo com o que seja bom para todo mundo. E eles criaram uma nova cidade nesse filme. Gente, eu sou meio mole para as coisas, eu chorava nessa parte do filme. Porque os dois acabaram, esses dois líderes, acabaram se tornando grandes amigos em prol de uma construção para o bem comum. Ah, se isso acontecesse nos dias de hoje, esses países tudo em guerra, e um querendo impor ao outro, um querendo atrapalhar a vida do outro, um querendo ganhar em cima do outro, ganância, esse negócio de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de droga, violência, sabe? Pra que tudo isso? Sendo que é tão mais simples um aperto de mão, tudo ficaria mais resolvido, sabe? Eu tenho uma amiga, uma vizinha, que ela gosta de ouvir música gospel alto. Eu falo pra ela, pode colocar alto, à vontade, a gente vive super bem. Por quê? Aquilo não me atrapalha. Agora, tem pessoas que colocam funk e eu não gosto. Então, não tem como um acordo. Você tá bem ouvindo funk e eu não estou, meu querido. Então, vamos entrar no consenso. Ouve seu funk, mas ouve baixo. Pra você. É isso, respeito. As pessoas precisam se respeitar. A partir do momento que houver o respeito, a partir do momento que você se colocar no lugar do outro, que você tem empatia, que você tiver esse desejo de transformar as coisas para o bem, que seja um bem comum, as pessoas vão conviver bem. Por que nos planos mais elevados a situação é tranquila, a paz? Quem chega em algum lugar do plano espiritual, que as pessoas vêm nos acolher, é um lugar calmo, tranquilo. Eu estou fazendo a leitura do livro Cartas de uma Morta. Ela vai mostrando, é a mãe do Chico, ela vai mostrando de pouquinho em pouquinho como ela foi acolhida no plano espiritual. É maravilhoso, é um lugar brando, tranquilo, de paz. Assim como lá é assim, onde ela foi acolhida, por que aqui a gente não transforma uma cópia de lá para cá? A gente estuda e não bota na prática. Qualquer pisadinha de pé, a gente já tá xingando, estourando. Esses dias eu fui ofendida lá no TikTok, a minha vontade, o meu eu, foi segurando aquela vontade de responder a pessoa. Mas eu tranquilizei e falei, não, o que ele quer eu não vou dar. Ele quer que eu fique igual a ele, que eu venha bater boca com ele e largue os estudos. Não, eu vou estudar e vou terminar isso aqui. Né? Então, assim, tem situações que a gente é colocado à prova o tempo todo, que se a gente não tiver o devido equilíbrio, a gente entra no embalo do próximo que está desequilibrado e infeliz. O infeliz, ele não consegue ser infeliz sozinho. Ele vai estar sempre querendo que os outros também sejam. Então, a gente precisa se vacinar contra pessoas desse tipo, tentar ajudar na medida do possível, né? Levando o exemplo das coisas boas, quem sabe isso vai despertando nele, mas a arrogância, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, vaidade, melindre, ainda fala muito alto dentro dos nossos corações. E isso nos atrapalha a conviver bem. Então, que os ensinamentos de Francisco, nessas páginas que a gente está lendo, vão se internalizando, sabe? Que vão acomodando no nosso coração, de forma que a gente venha praticar, como ele tanto está dizendo aqui. Não adianta só teoria. O importante é a gente praticar tudo isso que a gente está aprendendo.